da sua trajetória. Muita gente já conhece o André como filho de Elias Borges, mas eu queria que você pudesse denominar aí como que surgiu a ideia, como que surgiu o André Borges aí para o cenário amador e posteriormente agora, e que fique por muito tempo, e já te deseja sucesso desde já, profissional também. Pois o maior orgulho, né, de ser André, filho de Elias Borges, isso eu quero deixar bem claro, né, gosto e, assim, meu pai é o meu maior exemplo, né, como homem, esposo e também, né, não seria diferente como profissional, né, e minha trajetória no futebol acabou começando ali em 2007, né, tive o sonho de ser atleta de futebol profissional, né, consegui jogar na categoria de base lá do SPP, o primeiro sub-20 da história, né? Foi o time que eu joguei eu, Bode, Claudemir, Rodrigo, irmão de Kleber, meu irmão jogava também. Então, assim, nós disputamos essa competição naquele sonho de migrar para o profissional, né? E aí acabou que eu comecei no futebol muito tarde. Quando eu comecei a jogar, que foi nesse ano, já era o meu último ano de jogador de base, né? Um cara que com algumas qualidades, né, técnicas falando, mas com muitos defeitos, né, que eu não teria tempo suficiente para que eu conseguisse aí melhorar esses defeitos que eu tinha para poder ingressar no profissional, né? E tive o prazer, falo que sou um cara realizado em ter disputado essa competição, porque ali foi onde surgiu mesmo o SCPP, dessa base do sub-20. Foram 8, 9 atletas para compor aquele elenco do profissional em 2006. Eu brinco que eu fiz parte também daquele elenco, não assinei profissional, mas participei do dia a dia, treinava, participava dos treinos de forma bem contundente e assídua, né? E quando virou 2007, aí em conversa com meu pai, com o professor Lima também, né, já tinha passado no vestibular de educação física, sempre tive vontade de fazer educação física, muito por conta de vivenciar o futebol. E aí meu pai chegou, ó, como você tá aí, já passou e talvez você tenha dificuldade no profissional por conta de não ter tido uma base tão aí bem feita, né? É melhor você parar. O presidente Ederlane, lá naquela época, tinha me feito também uma proposta, um plano de carreira, juntamente com o professor Lima. O professor Lima, na época, era o treinador da base e não tinha preparador físico. E aí ele falou, ó, venha, mesmo estando no primeiro semestre ainda, assuma a preparação física da base e você vai ser auxiliar aqui da casa do profissional. E assim eu fiz, parei de jogar e a partir de 2007, né, o clube já estava na primeira divisão, comecei a ser o preparador físico do sub-20 e auxiliar técnico permanente da casa do profissional. E assim começou a minha trajetória no futebol profissional, né? Passei 2007, 2008... 2009. Quando foi 2010, foi meu primeiro trabalho no profissional, na equipe do Serrano Esporte Clube. Né? Meu pai assumiu o Serrano naquela época para ser o treinador na segunda divisão. Né? E ele falou, ó, preciso de você agora como meu preparador físico. Né? E aí, peguei um pouco assustado, confesso, né? Porque assim, até então, por mais que tinha sido auxiliar aqui lá no SCPP, mas você assumir, ser de fato ali preparador físico, tudo muda, né? Você como auxiliar, você participa do planejamento, mas a palavra ele fala, você só auxilia. Ali não, eu seria o cara que ia planejar, que ia executar, né? E de um time que tinha uma pressão de subir. Graças a Deus deu certo, conseguimos subir. E posterior a isso, retornei para o Vitória da Conquista, e sim, já sendo preparador físico, e fiquei ao longo de bons anos. Depois saí, fui lá para Alagoas, trabalhei lá no Corinthians Alagoano, né, que era um time lá que, atrás do CSA e CRB, era um time grande lá, conseguimos fazer uma boa campanha, foi meu primeiro clube, ainda na época eu tinha 22 anos, né, muito novo assim, conseguimos ser vice-campeão alagoano, conseguimos chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil, naquele ano, sim. Tenho muito orgulho disso, que nós, dos 16 times, era o único clube pequeno que ninguém conhecia. Caramba, que legal. Nós saímos para o Cruzeiro, na época, nas oitavas de final. E ali foi para o Rio Grande do Sul, rodei Goiás, né? Entre essas idas e vindas de estado, sempre retornando para o Vitória da Conquista. Até que, em 2023, a gente fez o trabalho aqui, eu ainda preparador físico, né? Comecei a entender que
eu gostaria de migrar, né? Meu pai chegou para mim e falou, o próprio presidente falou, cara, ó, você tem perfil para ser treinador, né? E eu sempre brincava em casa, falava, o dia que eu quiser ser treinador, eu paro com futebol. Porque assim, eu já vi muito que meu pai sofreu, é uma profissão realmente ingrata, quando você não tem resultado, o primeiro a sofrer e o primeiro a receber ali todas as rebombadas, os tiros, vamos dizer assim, é o treinador. Né? Então eu achava isso injusto, mas não tive como fugir, né? Dentro da minha metodologia, para ser preparador físico, eu estudava muito a parte tática. Eu falava, pô, eu preciso entender a parte tática para que o meu jogador corra da forma que o treinador quer. E aí, a partir daí, comecei a aperfeiçoar a minha leitura de jogo, até que recebi esse feedback do meu pai, do presidente, de outros treinadores também, que eu fui preparador físico. E aí, comecei a estudar. Fui fazer curso, comecei a fazer um curso online. E aí, até que em 2023, participei de uma forma bem assídua no primeiro ano da segunda divisão do ECPP, ainda como preparador, mas auxiliei muito meu pai naquele trabalho. E a partir dali eu decidi que queria ser treinador de futebol profissional, né? Eu brinco que a minha trajetória no futebol como treinador começou lá na BB, na FENAB, né? Uma FENAB que nós disputamos. A minha entrada lá na BB foi justamente para ser treinador lá da competição FENAB, né, que a gente fala que é as Olimpíadas das ABBs. Nós disputamos um Nordeste, e eu brinco que ali eu comecei a ser treinador. Foi 2023 mesmo? Foi 2023, pós essa segunda divisão. Ah, tá. E aí depois recebi o convite do Conquista Futebol Clube no passado para estar trabalhando no Campeonato Baiano Sub-20, né, e foi meu primeiro trabalho de fato numa equipe profissional, ainda aqui na base. Né? E para minha grata surpresa, o presidente Ederlane me fez o convite de estar assim como treinador, né, no Esporte Clube Vitória da Conquista. Fiquei muito feliz, né, porque eu sempre falo com ele, vou ter sempre a gratidão eterna ao Vitória da Conquista, porque foi o clube que o pouco que eu tenho hoje dentro do futebol, o pouco do nome que eu tenho hoje foi graças a ele lá em 2007 ter me oportunizado. Então, assim, sempre tive, nunca falei isso para ninguém, mas o meu sonho era, falei, poxa, quando eu for treinador profissional, eu quero realizar esse sonho, iniciando a minha carreira também no Vitória da Conquista, e pude realizar esse ano aí na segunda divisão. Show de bola. Vou fazer uma pergunta que tem a ver com a